Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é um dia mais um que vai ficar marcado no nosso coração e nossa vida e na história também da nossa igreja. Dia 10 de abril de 2014. Então nós estamos oficializando o nosso trabalho semanal aqui nesse espaço que Deus nos deu de presente e tem levantado pessoas para organizar programações e assim podemos levar o Evangelho às famílias desse bairro. Então nós vamos ter nossas reuniões todas as quintas às 7 da noite. É um culto de estudo bíblico. Vamos manter a programação dos sábados às 8 da manhã. Aos domingos teremos programação já a partir do próximo domingo, das 9 às 10 e à noite das 6 às 7, das 18 às 19. Então os irmãos que moram aqui, os amigos, crianças, podem convidar pessoas e estar com a gente nessa programação semanal. Quinta à noite, sábado pela manhã, domingo pela manhã, domingo à noite. É o trabalho de reunião, de estudo da Palavra de Deus. Pedro Júnior e o Josias estão à frente, responsáveis por esse trabalho, com todo o apoio da nossa igreja. E nós confiamos em Deus de que nós vamos ter um trabalho crescente aqui nesse bairro. Conversava com alguns irmãos ali há instantes atrás, contando a história de um amigo que uma vez me levou num terreno acidentado, cheio de mato e sem nenhum valor, e me perguntou o que eu estava vendo ali. Eu disse, eu não consigo ver muita coisa, só um mato, uma grande descida, uma grande subida, um terreno acidentado sem absolutamente nada. E ele disse, pois eu vou dizer o que eu estou vendo. Estou vendo ruas, calçadas com iluminação, casas, praças, lojas. E aí começou a contemplar tudo que ele estava vendo ali. E ele adquiriu aquele terreno, fez um empreendimento grande. E esse local hoje é aquele ali, se você entrar na rua do Detran, lá no alto, é o Seu Francisco. Então quando você chegar no alto do fim da rua, tem mais nada. Então você vê um grande buraco, só que não é mais apenas um buraco. É uma grande estrutura, praticamente uma cidade, com casas, com ruas, uma grande praça no centro do loteamento, e ele conseguiu enxergar. A gente chama isso de visão, de poder de percepção, de pessoas de coragem. Esse homem não é crente e com pouco estudo, mas um grande empreendedor. A mesma visão que um dia Eduardo McLean teve quando começou o trabalho da primeira igreja, que hoje está no centro. E numa de suas cartas, com um relatório missionário, ele dizia para a missão nos Estados Unidos: nós estamos longe do centro da cidade, mas nós acreditamos que a cidade vai passar por aqui. É hoje onde é a nossa igreja e a nossa escola. Isso é visão dada por Deus. E aí eu quero fazer uma analogia com isso. Eu não sei o que vocês estão vendo aqui, mas eu estou vendo muita coisa. Estou vendo uma grande quadra aqui, coberta e iluminada, viu, Alan, Levi, para a gente jogar bola. Estou vendo uma casa pastoral, banheiros, um grande templo, salas de estudos e uma praça aqui no meio. Estou vendo tudo isso iluminado, com muita gente que se rendeu aos pés do Senhor. Amém? Amém. Você crê nisso? Não é profecia, mas é uma declaração de fé daquilo que Deus pode fazer. Eu quero ler o Salmo 126, antes de passar para o Pedro Júnior, que vai dirigir a nossa programação. Salmo de número 126. Logo em seguida eu quero pedir ao pastor Ricardo que faça uma oração, agradecendo a Deus por esse lugar, pedindo suas bênçãos para esse trabalho que o Senhor tem nos dado. Então, Salmo de número 126. Fala que é um cântico de romagem. É um cântico numa espécie de procissão, de romaria, de
pessoas que professam a fé em Deus. Então diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E às vezes a gente vai semear com lágrimas, mas vai colher com júbilo. E quando chegarmos lá, podemos olhar para trás e ver que foi muito bom o caminho pelo qual o Senhor nos trouxe. Nada a lamentar, só agradecer. Ok? Que Deus nos abençoe. Pastor Ricardo pode fazer essa oração. Em seguida, Pedro Júnior tem a palavra. Altíssimo Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por toda a tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos alegramos em ver aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na tua igreja e através dela. Nos alegramos de estar reunidos aqui hoje à noite, de poder estar começando esse projeto teu, de poder aqui colocar um local onde o Evangelho Santo será pregado. Nesse instante nós queremos suplicar do Senhor que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre este lugar. Que o Senhor torne o trabalho fértil, produzindo a 100 por 1. Reconhecemos, ó Deus, que nós não somos suficientes para esta obra. E nós buscamos a nossa suficiência no Senhor. Entendemos que este é teu projeto. Entendemos que esta é a tua obra. De sorte que nós a entregamos a ti, suplicando que o Senhor nos conceda a graça de sermos participantes desse ministério. Que o Senhor utilize cada um aqui, de conformidade com o teu querer, com aquilo que vai glorificar o teu santo nome. Que o Senhor use Pedro Júnior, use o Josias, pastor Fabiano, todos aqueles que estão direta e indiretamente envolvidos no trabalho aqui. Que a tua boa mão esteja dando sabedoria, visão, discernimento espiritual, esteja preparando os seus corações, esteja preparando os seus espíritos para a batalha que muitas vezes haverão de enfrentar, certos, ó Deus, seguros da tua presença e seguros que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos hoje à noite aqui, inaugurando este momento. Suplicamos que o teu Santo Espírito tenha completa liberdade para falar aos corações de qualquer um que aqui chegar. Que ele possa tocar, que ele possa mudar, que ele possa transformar vidas à luz do Santo Evangelho que aqui será pregado. Muito obrigado, Deus Altíssimo. Nós nos alegramos e entregamos a Ti tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Prazer estar aqui e agradeço aos irmãos da igreja e a todos a confiança depositada a mim e ao Josias. Nós estamos alegres por estarmos aqui, empolgados. Falávamos isso hoje à tarde, com certeza será uma bênção trabalhar aqui com esses irmãos. Uma das formas de agradecer a Deus é louvando a Ele, como Paulo fala, com hinos e cânticos espirituais, né? Então vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e entoar o primeiro hino aí, primeiro corinho, Jesus em Tua Presença.
irmãos podem sentar. Vamos sentar mais um cântico. Hosana. Essa música, para quem não conhece, primeira parte, os homens começam cantando, logo em seguida as mulheres fazendo esse trocadilho aí. Depois, todos juntos, ok? Aqui estão afiados, né? Muito bem, todos possamos cantar assim com alegria. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Deus não precisa provar o seu amor por nós, não é verdade? Ele não precisaria de forma alguma, mas mesmo assim, Ele fez questão de provar o seu amor, enviando seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou, se humilhou e morreu em nosso lugar. Imagine
próprio Deus derramando toda a sua ira sobre o seu filho, né? Sem ter feito nada, sem ser culpado de nada. Ele foi perfeitamente humano, mas mesmo assim naquele momento todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Paulo diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus tomou o nosso lugar, o lugar que era merecido a nós. E graças a Deus por isso, porque é por essa obra maravilhosa de Deus que nós temos o perdão de pecados e a vida eterna. Então, maravilhoso, como diz o hino, estupendo amor de Deus. E olha o que João diz acerca da ação do Pai em relação a nós. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Quantas coisas, né? Temos aqui para aprender com a palavra de Deus. O amor de Deus nos chamando seu filho, nos adotando em sua família. E todo aquele que tem essa esperança, ele se purifica, assim como Deus é puro. João vai dizer que Deus é luz, e nele não há trevas nenhum, né? Então que maravilha é esse nosso Deus e tudo aquilo que Ele fez por nós. Vamos entoar mais um hino, Cantor Cristão 410, que expressa a nossa felicidade no serviço do Senhor. Serviço do meu rei.
vamos entoar mais um cântico, o meu melhor, e tem um título aí, Santidade. Queremos aproveitar esse tempo também para agradecer as pessoas que nós tivemos hoje aí na sua casa e que nos deram aí a honra de vir visitar aqui em nossa igreja. Tem uma irmã aqui que é de São Paulo, não é? Seu nome que eu não lembro muito bem? Bruna, ela era da primeira igreja batista São Paulo, né? E está morando aqui no Vila Alegre, é isso? E no bairro aqui vizinho, é isso? Belas Artes, ok. Então, muito obrigado pela sua presença, sua família está aqui. E a todos os outros aí, irmãos também e amigos que estão aqui conosco, ok? Então vamos lá, santidade. Prenderam Jesus, eles tinham um propósito muito claro na sua mente. Eles queriam a morte de Jesus Cristo. Esse homem precisa morrer. E não é a primeira vez que eles intentam matar Jesus. Várias outras vezes. Tentaram apedrejá-lo, buscaram a ocasião, mas tinha sempre uma multidão, também não era a hora de Jesus, e eles temiam prender Jesus diante do povo, porque o povo também admirava Jesus. Certa vez até as autoridades mandaram os guardas irem lá e prender Jesus, e quando eles chegam lá, ficam ouvindo a pregação de Jesus, e ficam admirados com a palavra de Jesus, e eles voltam para as autoridades, e as autoridades perguntam, cadê o homem? E a resposta deles foi, ninguém nunca falou como este homem. Eles voltaram surpresos, admirados. Então outras vezes tentaram matar Jesus, mas agora havia um plano usando alguém de dentro do grupo. Alguém que se infiltrou no grupo, mas que não era do grupo. E Judas, que era ladrão, como a Bíblia diz, acabou pela corrupção do seu coração, aceitando a propina para entregar
aquele que o havia discipulado durante 3 anos, o Senhor Jesus. E ele então tem um fim trágico, e agora Jesus vai ser levado primeiramente para a casa de Anás. Anás ele não era mais o sumo sacerdote. Ali é o primeiro julgamento, de madrugada, sem direito a um advogado, sem direito à defesa. É a primeira ilegalidade desse suposto julgamento de Jesus. E eles chegam na casa de Anás, mas está tudo muito bem arquitetado. Anás estava acordado, talvez aí 1h30 da manhã. Mas Anás, ele era uma liderança. Ele era um homem respeitado, era um homem até admirado pelo povo, porque afinal de contas ele já tinha sido sumo sacerdote da nação. Mas ele não tinha mais poderes. O poder, para alguma coisa, seria do sumo sacerdote atual. Há um julgamento ali, e a acusação contra Jesus era que ele queria se fazer igual a Deus. Ele estaria usurpando a glória de Deus. Ele estaria se fazendo igual a Deus, e isso seria um pecado gravíssimo. Um pecado de idolatria, um pecado de usurpação. Fazer-se igual a Deus era blasfêmia, e então ele merecia ser morto. Então ele estava fazendo uma acusação contra Jesus. Anás, depois desse primeiro julgamento, então encaminha junto com os guardas Jesus para a casa de Caifás. Anás era sogro de Caifás, que era o atual sumo sacerdote. Ali há um segundo julgamento, e ainda de madrugada Jesus agora é levado para o Sinédrio. Então em pouco tempo Jesus passa por 3 julgamentos. Esses eram chamados de julgamentos religiosos. Os outros 3 julgamentos na sequência são chamados de julgamentos civis, pela lei, pelas autoridades. Autoridades da lei. Aqui eram autoridades da religião, espirituais. E a acusação era religiosa. Nos 3 julgamentos, diante de Anás, de Caifás e do Sinédrio, que era uma instituição da época, formada pelos líderes religiosos, escribas, fariseus, nessa instituição também Jesus é julgado. E a acusação é a mesma. Ele quer ser Deus. Isso é blasfêmia, este homem merece morrer. Eles queriam a morte de Jesus. E eles queriam a morte de Jesus por crucificação, que era o método de execução do Império Romano, de Roma. E então eles precisavam levar Jesus para Roma, para que a sua morte fosse decretada. Jesus então é levado para o julgamento seguinte. Lembram qual é? Diante de Pilatos, que era o governador, era o representante de Roma, e então ele tinha poderes para absolver ou condenar Jesus. Quando eles chegam lá, eles encontram um problema, porque diante do império tinha a morte que eles queriam, execução. Mas a acusação contra Jesus não tinha nenhum poder para condenar Jesus. Era uma acusação religiosa. Olha, ele quer ser Deus. Aí o império diz, olha, essa acusação aí é banal, porque aqui existem muitos deuses. As pessoas são livres para adorar quem quiser e dizem o que quiser. Então, com essa acusação, ele não pode ser condenado. Não é suficiente para Jesus ser condenado e levado à morte. O que é que eles fazem? Eles mudam a acusação antes de levar para Herodes. Eles mudam a acusação. Então passa a ser uma outra acusação, não mais a que Jesus quer ser Deus. Lembram qual é a outra acusação? Este homem prega contra César. Ele prega contra o governo, o império. Então esse homem é um impostor. Essa é uma acusação séria. Aí sim, diante do império, essa acusação comprovada, a trama de uma pregação, de um amotinamento contra o governo, ele era passivo de morte. Jesus não pregava contra o governo, muito pelo contrário, vocês lembram, né? Jesus mandava respeitar as autoridades, até armaram ciladas para Jesus, né? Querendo saber se devia pagar o imposto a César ou não. E aí sempre era assim, qualquer que fosse a resposta, eles tinham um problema, uma armadilha para Jesus. Se Jesus dissesse que não era para pagar imposto, estaria pregando contra o governo. Se ele dissesse que era para pagar imposto, isso desagradava o povo que não gosta de pagar imposto.
Então, Jesus vai dar aquela resposta: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O imposto é tributo, é devido a César. De quem é a imagem aí na moedinha? A imagem é de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como cantamos hoje à noite. Então nós somos representantes de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, temos personalidade. Então você é de Deus. A imagem da moeda é de César, então é de César. Isso é de César, vocês são de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, de modo sábio e justo. Com essa nova acusação, Pilatos não queria muito se envolver. Agora ele manda Jesus para Herodes. É o 5º julgamento. Herodes é aquele homem de uma família promíscua, de uma família perversa, de uma família de mafiosos. Todos os Herodes eram assim. E Jesus já tinha inclusive feito menção a Herodes. Lembram do que Jesus tinha chamado Herodes? Aquela raposa, não é? E aí quando chega de madrugada, Herodes está se divertindo, tem uma festa, bebedeira, dança com seus amigos. E eles disseram: rapaz, agora vai dar certo. Chegou aquele que vai nos divertir. Nós vamos, como a gente diz na nossa linguagem, vamos tirar onda, né? Vamos fazer perguntas, vamos esbofeteá-lo, vamos tentar ver se ele adivinha alguma coisa. E quando Jesus chega lá, Herodes fica muito contente, porque ele diz: há muito tempo que eu escuto falar sobre você, há muito que eu queria te ver. Mas é lá em Herodes onde Jesus não abre a boca. E Jesus não estava ali para divertir ninguém. E ele faz várias perguntas, Jesus não abre a sua boca em nenhum momento. Herodes, irritado, devolve para Pilatos, que agora vai ser o último julgamento. O dia está amanhecendo. Pilatos está numa emboscada. Ele teria poderes para absolver Jesus, mas o povo ficaria contra ele. E ele então vai arquitetar uma saída, porque era costume libertar um dos presos. E antes dele levar Jesus e Barrabás, que era o pior marginal da época, diante do povo, para o povo fazer o julgamento, a sua mulher chega para ele e diz: não te envolvas com o sangue desse justo. Eu muito sofri em sonho por causa dele. Ele fica perturbado. E ele precisa encontrar um meio de absolver Jesus e não se queimar com as pessoas. Era um homem covarde, né? Às vezes fazer o que é certo é não ter o apoio popular. Às vezes fazer o que é certo é ser vítima da incompreensão. Mas a gente deve fazer o que é certo por ser certo, e não por ser agradável e ficar com a consciência tranquila. Pilatos disse: eu encontrei uma maneira. Coloca Jesus e Barrabás diante do povo. E aí eu pergunto: quem é que o povo quer que eu mande soltar? E não é possível que Jesus vai perder para Barrabás. Um ladrão, um marginal, um delinquente, provavelmente autor de mortes, de assaltos, um homem que não sabia nada de religião, que nunca tinha feito absolutamente nada de bom, está ali diante de Jesus. E Pilatos pergunta: a quem quereis que eu o solte? E o povo grita: Barrabás. E que farei a Jesus, o justo? Crucifica-o. E naquele ato simbólico, sem valor, ele lava as mãos, como quem diz: eu não tenho nada a ver com isso. E ele ainda faz outras perguntas, ele tenta convencer o povo. E lembra o que o povo diz? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Caiu? Caiu. Até hoje, né? Os judeus têm sofrido, porque não só rejeitaram o Filho de Deus, que João diz veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles não receberam. E agora eles dizem o seguinte: se esse homem é justo, que essa injustiça traga como consequência castigo sobre nós e nossos filhos. Eles estavam pedindo juízo. E Deus derramou juízo sobre os judeus.
Eles pagaram e têm sofrido grandemente. E Jesus foi então crucificado. Mesmo na cruz, na hora de dor, de angústia, da sua morte, de sofrimento, Jesus consegue perdoar. Ele consegue pedir para que João cuide de sua mãe. Ele consegue orar pelos soldados que estavam matando. Desde a história que havia dia que morriam 500 pessoas crucificadas. E tem pessoas que passavam de semanas para morrer. E as pessoas eram crucificadas nuas, porque a morte tinha que ter humilhação. Sofriam o calor do deserto durante o dia e o frio da noite. Porque o deserto é assim, quente durante o dia e frio durante a noite. Era uma morte de muito sofrimento. E Jesus foi então pregado na cruz por volta da 3ª hora, que era mais ou menos 9 da manhã. Os judeus começavam a contar o dia a partir de 6 da manhã e não a partir da meia-noite como nós. Então a partir de 6 da manhã eles começavam a contar. Na hora 3ª, 9 da manhã, Jesus é crucificado. A hora 6ª é meio-dia e a hora 9ª, 3 da tarde, que é o horário da morte de Jesus Cristo. A Bíblia diz que houve escuridão sobre a terra. 3 horas da tarde, grande escuridão. Houve terremoto. Os mortos começaram a sair do cemitério lá em Jerusalém e voltar para suas casas. Pessoas que tinham morrido estavam ressuscitando. Os animais correndo de um lado para outro na sua incompreensão. Mas Deus deu vários sinais de que algo extraordinário estava acontecendo. E um dos soldados olha e diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Se ele se converteu ou não, a gente não sabe. Mas ali naquele momento, Jesus está recebendo toda a descarga de pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. Naquele momento, Jesus vai sentir a maior dor, que não era o fato de estar pregado na cruz, que não era a coroa de espinhos. Jesus não estava lembrando ali da traição de Judas, da negação de Pedro, da rejeição do seu próprio povo, do abandono dos seus discípulos. A maior dor naquele momento foi o abandono do Pai, que figuradamente vira as costas, naquele momento em que todo o pecado é derramado na conta de Cristo. E é um momento de grande dor e sofrimento. E podemos dizer assim, na nossa linguagem, pela primeira vez na história, há uma separação da Trindade. Por isso que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Uma referência ao Salmo 22. O abandono do Pai na hora da morte foi a maior dor e sofrimento de Jesus. E por que Jesus fez isso? Ele tinha uma missão. Ele tinha um propósito de Deus. Ele tinha uma vocação. Ele disse: eu vim para os doentes. Eu vim para lhes dar a vida eterna e o perdão dos pecados. Tudo isso Jesus fez por mim e por você, porque Ele nos ama e Ele quer nos resgatar. Mas Ele venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus vai voltar. Não mais como aquele menino pobre e humilde do manjedoura, como aquele homem aparentemente indefeso. Ele vai voltar como o grande rei de todo o universo, que de fato Ele é. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele vai voltar com todo o seu poder e o exército dos céus, toda a sua glória. E naquele dia, nós precisamos estar preparados para encontrar Jesus. Se partirmos antes da sua vinda, da mesma forma, precisamos estar preparados para encontrar com Jesus. Ou seja, de um modo ou de outro. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E como é que eu posso me preparar? Se arrependa dos seus pecados,
Entregue sua vida a Jesus Cristo, crendo que somente Ele pode perdoar os seus pecados, interceder por você, perdoar você e te apresentar diante do Pai como justo, porque você confiou na sua obra, na sua morte, no seu sangue. Não é por fazer parte de uma igreja, não é simplesmente por ler a Bíblia e nem por fazer boas obras. É por entregar a vida a Jesus Cristo, o único meio que nós temos de morar no céu com Deus. Pense nisso. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A morte chega de repente. E quando pedirem a tua alma, o que será de você? Está pronto na confiança da justiça de Jesus ou não? Sua alma é eterna. Pense no destino eterno de sua alma. Então que Deus abençoe cada um de nós, que as palavras do nosso Senhor fiquem marcadas em nosso coração e que nós possamos lembrar da necessidade de arrependimento e de confiança no Filho de Deus. Amém? Amém. Nós vamos ter mais um cântico. Então, mais um cântico. Depois a gente... Pastor Herberson pode encerrar no final com oração. E teremos tempo aqui livre, à vontade. Vamos ter lanche para todo mundo. Tempo para a gente bater papo e podermos desfrutar de comunhão. Ok? Vamos lá, né? Ficar de pé, descansar a cadeira.
Deus, queremos agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus gracioso, um Deus que tem muita paciência conosco, com cada um de nós. Somos pecadores e o nosso pecado te ofende, mas a tua graça, ó Deus, em Cristo Jesus, nos permite nos reunir em teu nome, nos permite falar contigo, nos permite louvar ao teu santo e doce nome. Queremos rogar, ó Deus, que esse trabalho frutifique. Esse trabalho é do Senhor. Nós colocamos, ó Deus, nós nos colocamos em tuas mãos como instrumentos para fazer o teu nome conhecido e que a glória seja dada sempre ao Senhor. Obrigado, Pai, por cada um dos irmãos, por cada um dos visitantes, e que o Senhor traga-se pessoas em todas as programações para ouvir acerca da tua palavra. Queremos louvar ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando, 9 da manhã nos encontramos aqui na Escola Bíblica Dominical. Você que nos visita, e à noite às 6 horas, tá bom? E as crianças, sábado, 8 horas, né? Boa noite a todos, Deus abençoe. Vai ter um lanche agora, se quiser ficar aqui, comunhando com a gente, fica à vontade.